Fala pessoal, tudo tranquilo? E Castro aqui para a gente dar início então ao nosso resumo da matéria de navegação aérea, né? Uma matéria muito legal de estudar aí, bastante coisas teórica que cai na prova somente e também bastante assunto que a gente vai usar na prática lá durante o nosso voo, né? Então eu espero que vocês aproveitem bastante aí, peguem todas as dicas para gabaritar essa prova da ANAC, para não ter nenhum tipo de problema. Esse é o nosso objetivo aqui. E sempre bom lembrar também que é crucial que vocês assistam toda a matéria, todas as videoaulas da matéria de navegação também. E depois venham para esse resumo aqui para tirar dúvidas e pegar os macetes que eu vou passar para a prova aqui. Se surgir alguma dúvida aqui na revisão, que vocês perceberem que não está sendo suficiente, aí vocês fazem o caminho inverso. Vocês vão lá na matéria completa e assistem o vídeo lá novamente. Quem dá navegação é o nosso instrutor aí, nosso piloto, comandante Daniel, né? Então vocês vão na aula do Daniel e tirem suas dúvidas lá com ele. Tranquilo? Vamos lá então, iniciando a nossa matéria resumo de navegação aqui no Portal Aeronáutico Trem de Pouso. Say again, please. After 5 minutes, fly heading VTAC position, Bravo e Bora lá então para começar o nosso resumo ali. Não se esqueçam, peguem o PDF de vocês, né? Vocês têm um PDF exclusivo para esse resumo aqui. O PDF é completo sobre a navegação aérea e é baseado nesse PDF que eu vou falar então para vocês aqui, essa aula de resumo, tá? Nosso ponto número 1 ali, a gente vai começar falando sobre a navegação, né? Essa arte de ir de um ponto A ao ponto B, né? Se deslocar ali no espaço, sabendo onde a gente quer ir e chegar lá, né, de fato. Então a ANAC vai aparecer aí para vocês bastante a questão da navegação visual ou por contato, tá? Que é nada mais nada menos que fazendo essa navegação se baseando por pontos de referência na Terra. A gente vai estar voando e olhando pontos de referência, rios, lagos, cidades, para saber onde que a gente está e saber também para onde que a gente está indo, quando que a gente vai chegar no nosso destino, tá? Segunda parte ali que aparece então, que vai cair na prova também, provavelmente uma questão que eles gostam, que é a estimada. Estimada, então a gente tem uma estimativa que está relacionada com o tempo. Então a gente vai cronometrar o tempo da nossa viagem e vai saber então onde que a gente está passando, em qual ponto que a gente está passando, baseado então ali no vento e na nossa velocidade da aeronave, para saber quando que a gente vai chegar, vai ter uma estimativa. Essa vai ser a nossa navegação estimada, pode cair na tua prova bem assim como eu estou explicando para vocês aí, fica ligado. A terceira vai ser a nossa navegação por rádio. Rádio nada mais é do que a nossa navegação então por instrumento, nosso famoso voo IFR, que vocês vão ver mais lá para frente, mas pode cair uma questão relacionada, né, com esse conceito bem básico ali, falando então que a navegação por rádio, ela vai ser nada mais nada menos que o nosso NDB, o nosso VOR, que são receptores, transmissores, né, da aeronave para o solo, do solo para a aeronave, para a gente saber onde que a gente está. Então isso seria uma navegação rádio, que ela é relacionada com NDB ou VOR também, para a gente fazer nossa navegação utilizando os instrumentos da aeronave, tá? Pode cair ali. A gente tem o nosso quarto ali que vai falar sobre a navegação eletrônica. A navegação eletrônica está relacionada à inserção de dados ou sistema inercial. Essa é a palavra que pode aparecer na tua prova lá. Vai falar em navegação eletrônica, vai estar lá a resposta alfa, sistema inercial, tá? Mata essa questão aí e depois vamos comemorar aí a aprovação da prova. E por último ali, não menos importante, a gente vai ter o nosso GPS, né? A navegação então por satélite. A gente vai se basear ali no satélite, vai ter um equipamento na aeronave ali que vai poder fazer a leitura, o recebimento desses sinais de satélite. Navegação bastante usada hoje em dia aí, a que mais se usa na aviação comercial, por ser bem precisa, por ser mais fácil de utilizar também, diminuindo os erros. Falou em satélite, a gente sabe então que é a utilização do nosso GPS, questãozinha que não dá para errar na prova lá. Tem também ali falando sobre a navegação celestial, né? Quase que eu pulo esse tópico aí, mas a gente não vai deixar passar nada aqui para nossa prova. A navegação celestial, que a gente usava muito antigamente, baseado ali no sextante, né? A utilização das estrelas para poder saber onde que a gente está, qual ponto geográfico e tal. Isso não se usa mais.
Pode ser que a ANAC queira utilizar alguma coisa que não se usa mais, né? Esse paradoxo aí. Então é bom a gente saber que essa navegação celestial, ela utilizava o sextante para a gente saber qual ponto geográfico a gente estava no globo terrestre. Passando para o nosso tópico 2 ali, então, a gente vai falar sobre o globo terrestre, e uma das questões que pode cair relacionado a esse tema é que a gente sabe que a Terra, ela não é uma esfera perfeita, né? Ela não é uma esfera perfeita, mas para fins de estudo e de cálculos na aviação, a gente vai considerar ela, então, uma esfera perfeita somente para fins de aviação e para fins da ANAC também. Pode ser que caia alguma questãozinha relacionada a esse assunto aí. Então a gente vai começar a entrar no assunto ali de paralelos, meridianos, de círculo máximo. Não tem como errar isso aqui, tá? Bem simples, pode ser que confunda no início quando está começando a ver a matéria, mas depois de ter passado por toda a aula lá do comandante Daniel e também aqui da minha aula de resumo e trem de pouso, tu já vai saber. Círculo máximo, tá? Divide a Terra em dois polos, dois lados iguais. A gente vai dividir a Terra na metade para obter um círculo máximo. O círculo máximo nada mais é então que a nossa linha do Equador, ela é considerada um círculo máximo. Isso aí cai na banca dessa forma. A gente sabe que o Equador vai ser um círculo máximo porque ele vai dividir a Terra entre o Polo Norte e o Polo Sul entre lados iguais. A gente fala bastante ali também, mencionado no teu PDF, sobre os meridianos. Meridianos é sempre bom lembrar, eu utilizo para lembrar sempre meridiano de Greenwich, tá? Que vai ser então aquele meridiano que vai passar ali por Londres, né? Eles ali que criaram isso aí, meridiano de Greenwich, vai ter o ponto lá, ele vai então ser um meridiano de 180 graus, né? Ele não dá uma volta completa, ele não vai ser um círculo máximo, ele não dá uma volta completa na Terra. Ele vai então ser 180 graus do Polo Norte ao Polo Sul, tá? E a gente tem oposto ao meridiano a nossa linha datum, né? A linha de divisão de data, que então seria a outra parte, 180 graus do globo, que isso aí cai também na prova, né? Então essa linha de 180 graus, ela é um meridiano oposto, nada mais é do que o meridiano de Greenwich. Bem legal a gente saber esses conceitos, então, que o meridiano ele vai então ali do ponto norte ao sul, são linhas verticais, tá? Meridianos de 180 graus, linhas verticais, no quanto que os nossos paralelos eles vão ser linhas horizontais, né? A linha do Equador, ele é um paralelo que divide a Terra em dois lados iguais, mas ele não deixa de ser um paralelo, porque ele é essa linha então horizontal, paralelo. Legal saber também, importantíssimo saber na verdade, que o nosso meridiano, a gente vai saber a longitude. O que eu utilizei para fazer minha prova da ANAC lá, sabendo que longitude, a gente vai ter essas linhas verticais, e eu sei que a longitude é o quão longe eu tô do meridiano de Greenwich. Então quanto mais longe eu vou ficando dele, eu sei que são longitudes que são medidas nos meus meridianos. E o outro vai ser o paralelo, então essas linhas horizontais, os paralelos eles vão ser para verificar a nossa latitude. Meridianos, linhas verticais, longitude. Paralelos, linhas horizontais, latitude, né? O Polo Norte e o Polo Sul. Então, essa aí é o nosso resuminho aí falando sobre o nosso globo terrestre. Só com isso aí vocês já vão conseguir matar. Espero que caia mais de uma questão, porque isso aí é um assunto bem tranquilo de matar as questões. E a gente sempre espera pelo melhor, né? Mas é bom estar preparado sempre. Já passando para o nosso próximo tópico ali, número 3, operações angulares, né? Operações angulares, só do cara olhar o nome ali, tu já pensa, meu Deus do céu, vou voltar lá para operações com ângulos, matemática, fazer cálculo, mas não é nada disso. A situação é bem simples e eu percebo que muito aluno aí manda mensagem para nós, tal, falando assim, eu preciso de um reforço aí nessa parte, eu fiquei confuso na questão dos ângulos, na questão dos graus, minutos, segundos. Só que, cara, isso aqui não tem segredo realmente, a gente vai de uma vez por todas desmistificar isso aqui, questão dada na prova, quando cair aí vocês vão perceber porque eu vou mostrar aqui, ó. Conceito básico que a gente não pode ir para a prova sem saber, tá? 1 grau, a gente está falando de 60 minutos. 1 grau, a gente sabe que a gente desmembrando esse grau, ele é a mesma coisa, ele é igual a 60 minutos. Da mesma forma que se a gente tem 1 minuto, é igual a 60 segundos. Isso aí todo mundo já está cansado de saber, né? Não tem por que se confundir nessa hora. A única coisa que pode ser uma novidade para nós na navegação é que 1 grau é 60 minutos. A partir de agora, vocês vão ter isso na cabeça de vocês e vocês nunca mais vão esquecer isso aí, tá? Mesmo depois que gabaritar a prova lá. Tá,
Tendo isso em mente, então, para que a gente precisa saber desmembrar esse grau, esse minuto aí, saber dessa situação toda? A gente vai ter que saber como somar dois ângulos, né? Dois pontos, na verdade, que a gente está tratando de pontos geométricos, a gente vai ter que poder somar eles para obter uma localização ou outra, e isso aí a gente vai fazer de uma forma muito simplificada. Digamos que a gente tem aqui então 6 graus, 25 minutos, 36 segundos e a gente quer somar mais 4 graus, mais 40 minutos e 30 segundos. O que a gente vai fazer? A gente vai botar segundos embaixo de segundos, minutos embaixo de minuto, grau embaixo de grau e vai somar. Não tem segredo nenhum nisso aqui. Isso aqui é continha muito básica, ó. 36 mais 30, então a gente vai chegar a 66. 25 mais 40 a gente vai ter os 65 ali. E os 6 mais 4 graus a gente vai ter 10 graus. O que acontece? A gente já sabe então, se a gente tem 60 segundos, 66 segundos aqui, a gente sabe então que a gente pode deixar só os 6 segundos ali e os 60 a gente passa ele como minuto. Então ele vai passar para cá, ó. Os 66 segundos, então a gente puxa aqui, ele vai virar de 65, vai virar 66 minutos e vai ficar 6 segundos ali. E olha que interessante, aqui também a gente tem 66 minutos, a gente sabe que 60 minutos é 1 grau, a gente pode então passar esse 60 para cá como 1 grau e ele vai sobrar 6 aqui. Tranquilo? Não tem como se perder isso aí, muito simples, tá? Então, se ficou alguma dúvida, volta o vídeo aqui de novo, assiste ou assiste a aula lá do professor Daniel para ter uma noção mais ampla da matéria. Tranquilo? Pode fazer isso a qualquer momento. Da mesma forma, a gente vai ter aqui a nossa subtração, né? Nossa subtração, então a gente vai botar ali grau embaixo de grau, minuto embaixo de minuto, segundo embaixo de segundo e vai diminuir. O que acontece nesse exemplo aqui, ó? A gente tem aqui então 32 menos 40 não dá para fazer, 16 menos o 18 também não dá para fazer. O que a gente vai fazer? A gente vai emprestar, a gente vai fazer o caminho inverso aqui, a gente sabe então que o 1 grau vai ser 60 minutos, a gente vai pegar aqui, ó, a gente tinha 54, ó, eu só transcrevi aqui a operação, ó, de 54 graus, então eu tirei 1 grau daqui, passei para lá como 60, ó, então em vez de 16 agora a gente tem 76, ali eu mantive o 32. Só que a gente também precisa de mais números, a gente precisa de um número maior nos segundos para poder diminuir. O que a gente vai fazer? A mesma coisa. A gente então tinha 76 minutos aqui, ó, a gente pegou 1 minuto dali e passou lá para os segundos. Olha aqui, ó. Então a gente ficou agora com 53 graus, a gente passou 1 minuto dali dos 76, ó. Ficamos então com 75 minutos agora. E o que era 32 segundos agora virou 92 segundos, porque a gente passou 60 segundos para lá, não tem nenhum segredo. Agora sim a gente consegue diminuir, ó. Então a gente vai ter 53 graus, 75 minutos, 92 segundos, menos 27 graus, 18 minutos e 40 segundos. Agora é continha bem simples aqui, né? Então a gente vai ter que 92 menos 40 vai para 52 segundos, 75 minutos menos 18 minutos vai para 57 segundos e 53 graus menos 27 graus a gente vai então para 26 graus, tá? Não tem segredo nenhum isso. Emprestou o grau, ele vai para minuto como 1 grau 60 minutos e quando tu pegar 1 minuto ali vai passar para os segundos, ele vai passar 1 minuto, seria 60 segundos. Pode emprestar ali como tu quiser para fazer essa transcrição e é uma conta muito básica, muito simples de fazer. Basta vocês terem em mente que 1 grau ele é 60 minutos e que 1 minuto é 60 segundos. Não cansei de explicar isso aí, porque eu não quero que vocês esqueçam, que tendo isso em mente, vocês conseguem matar as questões da prova. Tranquilo? Vamos dar uma olhada aqui então, no nosso próximo tópico ali, vocês vão ver que a gente tem ali, ó, questão da multiplicação, né? Multiplicação e divisão, não tem nenhum segredo também. Se a gente então quer multiplicar o ângulo aqui por 2 de 30 graus e 30 minutos, a gente vai multiplicar 30 graus e 30 minutos. 2 vezes 30, então 60 graus. 2 vezes os 30 minutos, a gente vai ter 60 minutos. Olha só que interessante aqui. Se a gente tem então 60 minutos, ó, significa que 60 minutos ele pode se tornar grau. Por isso que eu fiz uma conta diferente da que está no PDF de vocês aí. Primeiro, para vocês acordarem e segundo, para vocês lembrarem de novo que esse 60 vai passar e vai virar 1 grau. Então a gente vai ter aqui nesse resultado 61 graus.
Falando da divisão, mesma situação, ó, a gente vai dividir então 40, a gente está dividindo por 2 aqui também, 40 graus dividido por 2 a gente vai ter então 20 graus e 20 minutos dividido por 2 seriam então 10 minutos. Então o resultado da nossa divisão aí vai ser 20 graus e 10 minutos, tranquilo? Não tem como se perder nisso aí. Se ficou com alguma dúvida, vocês assistam a aula de novo, peguem os exercícios que estão no PDF aí para fazer. Tá? Tem lá na matéria completa também um PDF completo da aula com exercício também. E qualquer coisa, manda mensagem aí pro professor Daniel ou para mim mesmo também. Vamos passar para o nosso próximo tópico. Nosso próximo tópico a gente vai falar então sobre diferença de latitude. Nada mais é do que a gente quer saber entre dois pontos, né? Entre duas latitudes, qual é a distância entre eles se tratando de graus. Então, quantos graus uma determinada latitude está da outra. Então, a gente vai ter aqui, ó, regra básica, hemisférios iguais, a gente vai subtrair para saber qual é a distância em graus entre eles. Eu coloquei o exemplo igual do PDF de vocês ali, ó, 30 graus e 10 minutos norte, e 10 graus e 10 minutos também norte. Então a gente tem eles no mesmo hemisfério aqui, a gente vai pegar o 30 menos o 10 para a gente obter então a nossa diferença de latitude, que no caso vai estar aqui, ó, 20 graus vai ser a nossa DLA, tranquilo? Aqui essa linha que eu botei, escrevi aqui, ó, a linha do Equador, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem 10 graus e 10 minutos ao sul, né? Ele está num hemisfério diferente. Então, se eu quiser obter a diferença de latitude entre o 10 graus 10 minutos norte e o 10 graus 10 minutos sul, significa então que eu vou ter que somar hemisférios diferentes, a gente soma. Então, 10 graus e 10 minutos mais 10 graus e 10 minutos. A nossa DLA, então, nesse exemplo aqui, vai ser de 20 graus e 20 minutos, bem tranquilo isso aí, né? Não tem como errar. Hemisférios iguais, então a gente vai subtrair para obter a nossa DLA, e quando eles tiverem hemisférios diferentes, a gente vai somar. Tratando da diferença de longitude, não muda nada, a regra vai ser a mesma, né? Olha aqui, ó, observem bem, a gente então tem um ponto aqui de 20 graus eco, né? Aqui está o nosso meridiano de Greenwich. Lembrem que o Greenwich ele é o marco zero, a gente vai partir dali então para somar nossos graus, né? Lembra que é o quão longe ele está de Greenwich, vai ser a nossa longitude. Então aí ele andou 20 graus eco e o outro ponto está 27 eco. Eles estão no mesmo hemisfério, então a gente vai fazer 27 menos 20 para obter a nossa DLO de 7 graus. E a gente tem outro exemplo aqui, ó, nesse caso 20 graus whisky, ele está num outro hemisfério, então ele andou 20 graus whisky e o outro ponto lá andou 20 graus eco. A gente vai somar a distância deles para obter a nossa DLO. No caso, se ele andou 20 para cá, 20 para lá, somos 2, vai dar 40 graus então a nossa DLO aqui. Mais uma vez eu coloquei para vocês aqui que é a mesma regra, hemisférios iguais, então a gente vai subtrair para obter a nossa DLO, e os hemisférios diferentes a gente vai somar, então para chegar ao nosso resultado ali, para saber a distância em graus entre um ponto e outro. Nada mais é do que isso aí. É claro que a gente vai ter uma exceção aqui, né, para não ficar, tava muito fácil, eu sei que vocês estavam ali brincando com isso aí, mas aqui tem uma exceção, não é difícil, mas a gente tem que ficar de olho nas exceções aí, porque como é uma exceção, a ANAC pode gostar de colocar na provinha de vocês. O que acontece aqui? A gente então tem esse ponto aqui, 120 graus eco, né, e os 160 graus whisky. Bom, eles estão em hemisférios diferentes, a gente vai somar para obter a distância, né? Seria a menor distância entre esses dois pontos. Então a gente vai ter um resultado de 280 graus. Seria essa a nossa DLO? Não. O que a gente vai ter que fazer? Como ele andou 120 graus para um lado, 160 graus para o outro, vocês podem perceber que ele já está dando a volta do globo, então a menor distância entre eles vai ser a diferença entre o 360 graus menos o nosso resultado aqui de 280. Ou seja, a gente vai pegar o 360 graus, a gente vai diminuir então o 280, que foi o nosso resultado aqui, e vai obter a DLO de 80 graus. O que significa isso? Que a gente então andou 160 para um lado, andou 120 para o outro, só que a menor distância entre eles está lá atrás, seria somente 80 graus, então
a distância, né? É a nossa DLO, tá? Então observe bem esse exemplo. Isso aqui acontece quando nossa soma, o nosso resultado, né? Ela ultrapassa os 180 graus. Então quando ultrapassar os 180 graus, a gente já sabe que a gente vai ter que pegar o 360 e diminuir pelo resultado para então obter a nossa DLO. Fica ligado nessa exceção à regra aí. Passamos então para a latitude média. A latitude média vai mudar um pouquinho a regra aqui, mas é bom a gente entender o conceito para saber o que a gente está fazendo, né? Então, quando a gente quer a média de alguma coisa, nada mais é do que a gente pegar as duas distâncias, somar e dividir por 2, para a gente obter a média de algo. E aqui não vai ser diferente, né? A gente então, aqui eu coloquei esse primeiro exemplo, né? A linha do Equador está aqui em cima vai ser o norte. Eu andei 30 graus para o norte e a gente tem um outro ponto que andou 50 graus para o norte. O que a gente vai ter que fazer? A gente soma o 50 mais o 30, divide por 2 para obter a nossa média. Então a gente vai ter então 30 mais 50, 80, dividido por 2, 40. 40 o que? Eu até deixei em branco para a gente completar juntos aqui, ó. 40 norte, aqui vai ter que ter o norte, ó, porque então a nossa latitude média vai ser 40 graus norte. Significa que entre o 30 graus norte e os 50 graus norte, o nosso ponto médio entre eles vai ser o 40 graus norte. Não tem problema nenhum nisso aí, né? Então, hemisférios iguais aqui, a gente vai somar e vai dividir por 2. E eu coloquei também no mesmo chart aqui, ó, o exemplo de caso eles estejam em hemisférios diferentes. Eu coloquei o ponto lá embaixo, ó, 90 graus sul, lá no Polo Sul, né? O último grau lá que tem no Polo Sul lá. Então, qual seria a diferença do 30 graus norte e 90 graus sul? Eles estão em hemisférios diferentes. Quando é hemisférios diferentes, então eu vou pegar o 90 menos o 30 e dividir por 2. 90 menos 30 dividido por 2, então vai dar 90 menos 30, 60, dividido por 2, 30. 30 graus o quê? 30 graus a gente pega então do hemisfério maior. Significa então que nós vamos obter aqui a nossa latitude média de 30 graus sul, porque nossa latitude maior aqui é o 90 sul. Então a gente vai utilizar o sul aqui. E vocês podem pensar também aí, utilizar um pouquinho de lógica para entender o que acontece aqui. Entre o 30 norte e o 90 sul, a nossa média, o nosso ponto médio, ele vai estar aqui, ó. Vai ser a média entre esse e esse, ó. Vai estar na metade do caminho. Qual seria a metade do caminho? Vai ser aqui, ó. Vai ser o 30 graus sul, ó. 30 graus sul. Então vai ser a nossa latitude média, tá? Porque a gente pegou os dois então e traçou um ponto no meio deles ali. E para fazer isso, não se esqueçam, hemisférios iguais, então a gente vai somar e dividir por 2, e caso de hemisférios diferentes, a gente vai subtrair, né, o maior pelo menor, dividir por 2 e a gente vai colocar lá o hemisfério que for maior no nosso resultado. Longitude média, né? Mesma situação, aqui não vai mudar nada, ó. A gente vai ter então no mesmo hemisfério, ó, eu tenho um ponto aqui, ó, 16 graus e o outro 30 graus. O que eu vou fazer? Eu vou somá-los e dividir por 2. Então 16 mais 30, 46, dividido por 2, 23, tá? Então hemisférios iguais, 23 o quê? 23 eco. Lembrem que na longitude, na latitude média, eu tenho que saber onde que é esse ponto aqui, né, em hemisfério. Eu tenho que saber se ele é whisky ou eco, tem que saber se é norte ou sul. Então eles estão no mesmo hemisfério aqui, ó, o ponto entre eles aqui, ó, vai ser no hemisfério eco também, tá? Tratando então do hemisfério diferente aqui, ó, eu tenho o 50 whisky e eu quero saber a minha longitude média entre o 50 e o 16. O que eu vou fazer? Vou subtrair. 50 graus, então, menos o 16 dividido por 2. Seria 34, dividido por 2, 17 graus. 17 o quê? 17 whisky. Porque o 50 é maior, então o nosso ponto médio ele vai estar para o lado do whisky aqui, né? Então não esqueçam disso. Só de saber que quando a gente está falando de longitude média e latitude média, a gente vai utilizar o whisky e o eco, isso aí vocês já podem matar a questão de prova, tá? Porque a ANAC vai colocar ali tratando de longitude e latitude média, que vocês vão ter que colocar se é eco, whisky ou norte, sul, e vai ter várias opções lá que não vai ter nada, vai ter só os graus. Então vocês vão conseguir matar essa questão
Muitas vezes lembrando que nesse caso aqui, quando a gente quer um ponto médio, a gente vai ter que estabelecer qual é esse ponto médio ali, definindo entre norte e sul, leste e oeste. Tá bom, ficou fácil isso aí, já tá ali quase gabaritando a prova, vai aparecer essa questão aqui, ó. Olha lá a complicaçãozinha aí, hein? A exceção à regra, a famosa exceção à regra, tá tudo bem tranquilo, não tem problema nenhum. Agora esse aqui vai ser um pouquinho carne de pescoço aí pra gente resolver. Mas é possível, tá? Treinando, fazendo exercício ali, ficando esperto, fazendo esse passo a passo aqui, o cara mata a questão sem problema nenhum. Aí vai também da dedicação de vocês de ficar exercitando essa questão aí para poder gabaritar a prova, tá? Não se complicar nisso aqui. Nesse caso aqui então, a gente vai querer uma longitude média de um ponto de 100 whisky e 130 eco. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, tá? Olhar para essas duas distâncias, essa distância aqui entre eles e ver que passou de 180 graus, se eu somar os dois aqui, ó. Então 100 mais 130 vai dar 230 graus. Isso aqui passou dos 180 graus. O que eu vou ter que fazer nesse caso? Eu vou ter que pegar o 360 graus menos o 230, né, que seria a distância entre eles, e eu vou obter o resultado então de 130. O que vai acontecer? Esse 130 então eu vou dividir por 2 e vou obter 65 graus. É isso aí, essa é a nossa DLO, nossa longitude média? Não, ainda não. A gente vai ter que pegar o 65, somar com o menor ponto, que no caso aqui entre o 100 e o 130, o menor é o 100. Então a gente pegou esse resultado, somou com o 100, o whisky, para obter a nossa longitude média de 165 graus whisky. Pois é. Meio chatinho isso aí, né? Mas dá pra fazer também, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é um pouquinho mais chatinho, mas a gente consegue resolver tendo esse passo a passo aqui, ó. Viu a distância entre eles? Passou de 180? A gente então pega o resultado, esse 230, a gente vai pegar o 360 menos o resultado 230, vai obter o 130 ali, que vai ser a diferença então entre eles. E esse 130 sim, a gente divide por 2 para obter o 65, soma com a menor distância ali entre eles, o menor número entre eles, e esse valor então vai ser a nossa longitude média quando a soma dos dois passarem dos 180 graus. Caso contrário, a gente utiliza aquele exemplo anterior ali, tá? O que eu aconselho vocês a fazer nesse caso? Praticar, tá? Vocês podem desenhar aqui ó, o meridiano de Greenwich, vocês podem colocar os resultados aqui, os pontos onde vocês quiserem, tá? No mesmo hemisfério ou no hemisfério diferente para treinar. Fiquem treinando isso aí, faz vários exercícios que é através da prática que a gente vai memorizar e na hora da prova ele não vai passar nenhum aperto. Isso é claro que quanto mais a gente pratica as coisas antes de fazer a prova, menos suador dá na hora da prova lá quando começa a aparecer essas questõezinhas de cálculo aí, tá? Então quanto mais preparação antes, isso serve para tudo, né? Para o nosso voo também, para prática, para a vida. Quanto mais preparação, melhor o cara tá ali disposto a fazer aquela questão sem problema nenhum. Você já deve ter passado por essa situação. Na hora da prova não vai ter aperto nenhum, beleza? Então esses aí são nossos cálculos aí de latitude, longitude. Não tem segredo nenhum, bem tranquilo de resolver, questãozinha de mais, de menos, multiplicar e dividir ali, beleza? Qualquer dúvida manda aí pro professor Daniel, manda dúvida aí para mim e estuda e pratica. Então pessoal, para continuar aqui eu arrumei um lugarzinho para sentar depois desse monte de cálculo aí que a gente fez. Então aí eu vou continuar daqui esse próximo, não é na verdade é o mesmo tópico, né? Mas dando continuidade no PDF ali vocês podem analisar que a gente vai ter a nossa colatitude. Colatitude muito simples, questão dada de prova, tá? Colatitude nada mais é do que o quanto falta para chegar a 90 graus. Então eles vão dar um número ali, a gente tem no exemplo aqui 25 graus sul, 25 graus S, né? E a gente faz então 90 menos 25, 65 graus, então nossa colatitude, quanto falta para chegar a 90 graus. E a gente tem também parecido ali embaixo, é a longitude do antimeridiano. Quanto que falta então para chegar no nosso antimeridiano, que é o oposto de Greenwich, também conhecido como a linha datum, linha de mudança de data, questão que cai na prova também. Quanto falta então para chegar no nosso 180 graus? Eles vão dar ali, a gente tem aqui o 40 eco, 40 graus eco, a gente faz 180 menos 40 graus eco, e a gente vai ter então nosso resultado ali, 140 graus whisky.
que seria então o nosso antimeridiano. Lembra que ele vai ser o oposto, então, se a gente tem eco 40 graus, o nosso longitude do antimeridiano vai ser então o hemisfério oposto, que no caso aqui é whisky. Dando sequência, então, agora sim a gente vai para o nosso tópico de número 4. Não vai se perder aí, acompanhando o PDF. A gente vai ter alguns conceitos ali de posição, que seria a posição atual onde se encontra a aeronave. Geralmente ela pode ser dada ali, então, obtendo a latitude e a longitude, a gente vai ter precisamente um ponto onde a aeronave vai se encontrar, né? Uma coordenada geográfica, tá? Direção, então, nosso próximo termo aqui, a direção a ser seguida para o nosso destino será o nosso rumo a ser seguido. Então, nada mais é do que o rumo que a gente está seguindo com a nossa aeronave, tá? As distâncias ali, a distância é de suma importância para que saibamos quanto tempo estimado levaremos para alcançar o nosso destino. Claro, a gente saber a nossa distância, nossa velocidade, a gente vai então saber nosso tempo, tá? E a gente vai então poder observar essa distância ali através da nossa carta, e a gente já vai ver isso aí em seguida como vai funcionar. Depois ali mais uma questão dada de prova, a gente vai falar sobre a rosa dos ventos e os pontos cardeais, são os pontos principais, norte, sul, eco e whisky, né? O eco é o leste, o whisky seria então oeste. Pontos cardeais, questão da prova cai falando sobre os cardeais, ou os nossos pontos aqui, que seriam os pontos colaterais, que então seriam os cardeais mais colaterais, então seria nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. Eu vou deixar uma rosa dos ventos aí para vocês na edição também, para vocês poderem acompanhar, né? Pontos cardeais mais colaterais, mais subcolaterais, tá? Só sabendo esses conceitos aqui, vocês conseguem matar a questão de prova. Isso aqui é questão dada, não dá para errar, né? Dá uma olhadinha aí, uma revisada antes de fazer a prova. Norte, nordeste, este, nordeste, este, sudoeste, sul, sudeste, sul, sudoeste, oeste, sudoeste, oeste, noroeste e norte, noroeste. Vocês podem acompanhar pela rosa dos ventos ali para identificar quais são os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, tá? O nosso tópico de número 5, então, dando prosseguimento aqui, a gente vai calcular as distâncias a partir do arco. Lembra que o arco do meridiano a gente pode pegar as distâncias ali sabendo os graus, então. Para isso, a gente vai convencionar que 1 minuto de grau é igual a 1 milha. Isso significa que 1 grau tem 60 minutos, então 1 grau a gente vai convencionar que são 60 milhas. Se a gente tem 1 grau 60 milhas, 1 grau é 60 minutos, 1 minuto de grau é 60 milhas, tá? Vocês podem ver que tem um exemplo ali, 78 graus e 15 minutos em NM, em Nautic Miles, né, em milhas náuticas. 1 grau, então, 60 milhas, a gente vai fazer 78 vezes os 60. A gente vai chegar ao número de 4.680 milhas. Mas a gente também tem uns 15 minutos, cada minuto é 1 milha, então a gente vai fazer 4.680 mais 15 milhas, para a gente chegar então ao nosso valor de 4.695. Não tem como se perder, bem tranquilo isso aqui, tá? A questãozinha bem óbvia aí para matar na prova, sabendo que 1 grau é 60 milhas e 1 minuto de grau, então, logicamente, consequentemente, vai ser 1 milha. A gente também tem o caminho oposto ali, né? Convertendo as distâncias em arco, né? A distância, na verdade, passando para grau. Então a gente tem ali uma distância de 255 milhas, a gente vai dividir por 60, tá? Para obter quantos graus tem. Então a gente vai fazer 255 dividido por 60 e vai obter o valor de 15, vai obter o valor de 4 graus, sendo que vai sobrar ainda 15, né? E os 15 seriam então os 15 minutos, tá? Então a gente vai ter ali 4 graus e 15 minutos de grau, tá? Não vai se perder isso aí, hein? Fica ligado. Nosso tópico de número 6, a gente vai encontrar ali algumas escalas, né? Falando sobre as escalas. Isso aqui é muito básico, isso aqui também dá para matar a questão de prova, deve matar a questão de prova sabendo sobre isso aqui, tá? E a gente tem então uma milha náutica 1.852 metros ou 1.852 quilômetros, tá? Nossa milha terrestre é 1609
1.609 metros ou 1.609 quilômetros. Lembra que a terrestre, né, a gente tem ali um 69 com um 0 no meio, né, que é a terrestre. Um 69 com 0 no meio é a nossa milha terrestre aí. Fica a dica para vocês, tá? Uma milha náutica, então, 1 minuto de arco, que a gente já tinha visto. E essas são a nossa escala, né, por nomenclatura de milha náutica, milha terrestre, né. Depois a gente vai ter ali as escalas geométricas, né, escala geométrica, lembrando ali 1 quilômetro 100.000 centímetros, 1 metro são 100 centímetros, né, bem básico aí. E uma carta então de 1 para 100.000, a gente... uma régua com 7,5 centímetros, tá? Na carta, a gente pega uma régua de 7,5 centímetros na carta, a gente sabe então 1 centímetro na carta é igual a 1 quilômetro, 7,5 centímetros na carta, a gente então faz uma regra de 3 ali para saber que vai ser 7,5 quilômetros, tá? Bem barbadinho isso aí, bem de boa. A gente tem um exemplo 2 ali, numa carta 2, tá? Que é uma escala de 1 para 50.000. Então, se a gente pegar uma régua de 5 centímetros, uma distância de 5 centímetros na nossa carta WAC, a distância em quilômetros seria, se 1 centímetro na carta é 0,5 quilômetros, 5 centímetros seriam 2,5 km. Regrinha de 3 também, básica, fácil de matar. Partindo para o nosso tópico de número 7, rotas e projeções. Agora vem aquela famosa rota loxodrômica e ortodrômica, né? Só de ouvir falar o cara já fica com dor nas costas, mas não... O que a gente precisa saber para a prova é que se o cara quiser entender isso aqui, ficar ali quebrando a cabeça, tudo bem, o cara vai entender, vai perder um tempo ali e talvez nunca mais vai usar, mas para a prova a gente não tem muito o que inventar moda aqui, tá? Vamos matar essa questão bem rápido ali na prova e não vamos se enrolar com isso aí. A gente precisa saber que a rota loxodrômica, ela tem uma direção constante, tá? E que ela cruza os meridianos em ângulos iguais. Vai estar assim lá na prova. Cruza meridianos em ângulos iguais. Vocês vão saber que é a rota loxodrômica. E a ortodrômica, ela é o menor segmento do círculo, passa por 2 pontos, é a menor distância entre 2 pontos. Significa que a rota ortodrômica, ela vai ser reta, né? Ela vai ser uma reta e não vai cortar em ângulos iguais, então orto, reto. E a loxodrômica, ela vai ser uma linha curva para cortar os meridianos então em ângulos iguais e não vai ser o menor caminho, né, que a gente vai percorrer. Então basicamente é isso aí que a gente precisa saber da nossa rota ortodrômica. Falou orto, reta, não corta os meridianos em ângulos iguais, e a loxodrômica é uma linha curva e vai cortar os nossos meridianos em ângulos iguais. Tem um desenho no PDF que vocês podem verificar exatamente isso, tá? Falando sobre as projeções ali, vocês veem que tem um esqueminha muito bom sobre as projeções ali para vocês não perderem tempo tentando decorar isso aqui, muito tranquilo, né? A gente tem ali aquele quadrinho ali, tá? Tem o GC, né, gnomônica, seria a projeção no centro da Terra, né? GC, então, gnomônica, centro da Terra. Lembrem que os gnomos, né? Da onde vem os gnomos? Lá no centro da Terra. É isso aí. Só não cuidado que vocês andam usando aí para ficar com essa imaginação aí, tá? A gente tem então ali a estereográfica, né? EP, o ponto oposto ao ponto de tangência, né? É até bonito falar, né? Ponto oposto ao ponto de tangência. Precisa saber que é o EP. É a estereográfica, ponto oposto ao ponto de tangência. E a ortográfica, por outro lado, então, origem no infinito, é a OI ali. Essa tabelinha tá bem tranquila, tá? E as questões caem bem assim mesmo, é ortográfica ali, origem no infinito, estereográfica, ponto oposto ao ponto de tangência, e a gnomônica, vocês já sabem que é os gnomos, né, do centro da Terra. Tranquilo? A gente vai passar ali, então, para a carta Mercator, né? A carta Mercator, que é muito comum cair em prova também. A gente tem que dar uma olhada nessa tabelinha especial ali. Os meridianos são linhas retas e equidistantes. A loxodrômica, então, numa carta Mercator é uma linha reta e a ortodrômica seria uma curva. Cara, é chatinho isso aqui, carta Mercator e Lambert, isso aqui tem que estudar e decorar mesmo, não tem muito o que fazer. Carta Mercator, então, vantagem, fácil construção. Isso aqui é uma coisa que pode cair, dar uma sublinhada aí, fácil construção, fácil plotagem de coordenadas. Desvantagem, que a ortodrômica ser uma linha curva e a escala é variável com a latitude, né?
Então eu acredito que as vantagens ali da carta Mercator é uma coisa que vocês devem dar uma atenção bem especial aí, tá? E mais abaixo a gente vai ter a nossa carta Lambert. A carta Lambert, então, meridianos serão linhas retas e convergentes, a loxodrômica, rota determinada por uma linha curva, a ortodrômica, rota determinada por uma linha reta. As vantagens: áreas e formas perfeita, ortodrômica ser reta, escala quase constante. Então sublinha aí as áreas e formas perfeitas e a nossa escala ser quase constante, que é uma característica bem comum aí de cair na prova, tá? Passando para o nosso tópico de número 8, a gente vai ter a proa, rumo, rota, magnetismo terrestre, tá? Mais conceitos aí, tranquilo da gente saber, tá? A nossa proa, a direção do eixo longitudinal da aeronave, para onde o nariz da aeronave vai estar apontado. Essa vai ser a nossa proa. Rumo é a direção do deslocamento da aeronave. A proa e o rumo vão ser o mesmo quando a gente não tiver vento. Então, nosso rumo, a nossa proa vai seguir em direção ao nosso rumo, que é o que a gente quer, né? A gente está seguindo ali em direção ao nosso rumo, aproado para o nosso rumo, sem vento nenhum, a gente não vai precisar mudar a proa da aeronave. A rota é a projeção na superfície terrestre, então a rota é o que a gente traça na nossa carta, traçou ali, é a nossa rota. Deriva, então, é quando tiver vento, é o ângulo formado entre a proa da aeronave e o rumo. Então, quando a gente estiver aproado para uma direção diferente do nosso rumo, a gente vai ter uma deriva. E a correção de deriva é o ângulo entre o rumo e a proa. Então presta atenção, deriva é entre a proa e o rumo e a correção de deriva é entre o rumo e a proa. É onde a gente então faz a correção de deriva para poder seguir no rumo que a gente desejou, né? E tem um quadradinho ali de uma observação bem importante para nós também, que a deriva, ou ângulo de correção de deriva, se ela for à direita, ela é maior. Vocês imaginem então que a gente tem uma rosa dos ventos ali. Quando a gente está indo para a direita da rosa dos ventos, a gente tem o 360 ali, que é o 0 graus, né, o ponto de partida. Aí a gente vai começar a fazer 1, 2 graus, 3 graus, 4 graus. Aí quando chegar na nossa direita ali, 90 graus. Então se for para a direita vai aumentar. E se for para a esquerda, né, a gente está lá no ponto 0, no 360 graus norte. Se a gente começar a ir para a esquerda, ele vai começar a diminuir. 360, 359, 358. Então isso serve para a deriva e para o ângulo de correção de deriva também. Falando ali no magnetismo terrestre, a gente sabe que na nossa carta lá, a nossa carta ela é perfeita, né? A gente sabe que o 360, o norte lá é o norte verdadeiro, ou seja, 360 é o norte verdadeiro. Só que na vida real, a gente já estudou sobre isso, que o nosso campo magnético ele não está localizado bem lá no norte, ele não está lá no 360. Inclusive ele vai se movendo com o tempo, né? Até as cabeceiras das pistas, elas vão alterando a numeração delas porque o nosso polo magnético ele está se movendo. Então, para a gente saber o que está acontecendo realmente, para onde que a gente vai, a gente tem que saber qual seria a declinação magnética. Isso é a diferença entre um norte verdadeiro e um norte magnético, tá? Que é onde realmente o polo magnético se encontra. Basta saber então o nosso norte verdadeiro, saber a nossa declinação magnética. A gente vai ver mais para frente como calcular isso de uma forma hiper simples. E a gente vai ter então o nosso norte magnético. A gente tem também ali nossa inclinação magnética, que nada mais é do que a agulha da bússola querer apontar para onde está o polo magnético. A gente vai estar lá em cima, voando, né, em altitude, e a nossa agulha então vai querer apontar para baixo quando a gente se aproximar dos polos, quando a gente se aproximar do campo magnético. Então a gente está voando nossa aeronave longe do polo magnético, a agulha vai estar apontando para frente. No momento que a gente está perto do polo, a agulha vai apontar para baixo, porque a gente sabe que o polo magnético está ali embaixo, ela vai querer apontar para lá. Então isso seria uma inclinação magnética. Na verdade a agulha não vai apontar para baixo porque ela está presa, mas ela vai ter essa tendência, aqui a gente fala componente vertical. Então presta atenção, componente vertical é máxima de 90 graus nos polos. Claro, se a gente está ali em cima do polo magnético, a nossa agulha vai estar ali querendo apontar para baixo, né? Ela vai estar querendo soltar a agulha ali, ela vai apontar para baixo, que é onde está o polo magnético. Então fica esperto nisso aí. No Equador ela é 0 graus, tá? A gente está longe, então ela está apontando para frente. E no momento que está no polo, ela vai ter essa componente vertical de 90 graus. Mais alguns conceitos muito bons, né, para ser decorados, nomes estranhos ali pra gente, né? E cai na prova esses nomes aqui, tá?
Linhas isogônicas são linhas que unem pontos de mesma DMG. Então a gente tem essas linhas na carta lá. Vocês vão ver que é aquela linha tracejada de uma DMG. Qualquer ponto que tiver ali naquela linha, ela tem a mesma DMG. A mesma diferença ali entre o norte magnético e o verdadeiro. Isogônicas, iso, né? São linhas que unem ponto de mesma. Iso é igual. De gônicas, então, unem pontos de mesma DMG. Linhas agônicas, né? A gente sabe que o A significa que é a ausência de. Então, agônicas são linhas que unem pontos com DMG zero. Lembrem que a gente sempre quando tem um A ali, agônicas é uma ausência de, né? E linhas isoclínicas são linhas que unem pontos de mesma inclinação magnética. A gente está falando daquela inclinação onde está sobre o polo lá. Isoclínicas, inclinação. Fácil de lembrar, questão fácil da prova ali. Provavelmente vai cair uma questão assim, eu espero que caia para vocês matarem ela e já passar para a próxima ali e gabaritar essa prova sem problema nenhum. Linhas isopóricas, honestamente nunca vi isso aqui cair na prova, mas é bom a gente estar esperto. Linhas isopóricas, linhas que unem pontos de mesma variação de DMG. Não virão representados nas cartas de navegação, tá? Não é tão comum cair essa aqui. Mas isopóricas, linhas que unem pontos de mesma variação de DMG. Espero que tenha ficado bem entendido esses conceitos aí. Vocês verem que é tudo bem simples, algumas coisas tem que decorar, outras coisas vocês podem entender sem problema nenhum, pegando uma WAC, dando uma olhada onde está a DMG ali, tendo essa noção da nossa rosa dos ventos, né? Onde estão os pontos cardeais, colaterais, subcolaterais. São coisas bem básicas, isso aí são questões realmente tranquilas de matar na prova. Agora a gente vai dar uma olhada no nosso famoso pé de galinha e eu vou tentar simplificar ao máximo esse pé de galinha. E eu sei que tem gente que se aperta com esse troço aí, mas vocês sabem, né? O tio aqui vai dar um jeito de simplificar para vocês aí, pra gente brincar nessa prova da ANAC. Então a gente vai dar uma olhada como vai funcionar o nosso pé de galinha, né? Eu vou pedir para vocês agora, eu acho que eu vou fazer uma explicação diferente aí do que o professor Daniel fez. Então eu quero que vocês acompanhem o raciocínio aqui e vocês que decidem aí qual vai ser a melhor forma para vocês estudarem e conseguirem matar a questão na prova lá, né? Que esse é o nosso objetivo. Eu vou ensinar para vocês a forma que eu faço, que para mim é muito mais simplificado. Mas vocês têm aí no PDF de vocês também aquela formulazinha de que quem vai para a direita é mais e menos. É uma fórmula que para mim não serve. Eu vou apresentar para vocês como eu faço aqui e vocês aí tomem a decisão de vocês, né? Então, primeira coisa que vocês têm que ter em mente, tá? A gente vai fazer aqui de uma forma que é a mesma forma que a gente vai fazer na nossa vida real, lá na hora que a gente for voar. Qual que seria o primeiro passo, então? A gente vai pegar a nossa carta WAC, vai traçar a nossa rota lá de um ponto A para o ponto B. Traçando a nossa rota, a gente sabe que a nossa carta ali, essa rota traçada, a gente vai obter nada mais, nada menos que o nosso rumo verdadeiro. Então a gente traçou a rota, a primeira coisa que a gente vai fazer antes de voar, passar lá a régua na carta e vai obter o nosso rumo verdadeiro, primeiro passo. Segundo passo, a gente sabe que o rumo verdadeiro, na verdade, ele de verdadeiro não tem nada, né? Porque o nosso polo magnético, ele não está ali naquela posição perfeita que a carta está dizendo para nós. E é para isso a carta informa para nós a nossa DMG, a nossa declinação magnética. Então, feito isso, a gente vai pegar a nossa DMG, que vai estar ali um tracejado na carta, que passa pela rota que a gente está fazendo. A nossa DMG, então, vamos dizer que vai estar dizendo que é 15 graus whisky, tá? Então, o nosso segundo passo aqui para a gente resolver essa questão aí, essas questões, né? Que pode cair, eu acho que deve cair mais de uma questão sobre isso, por isso que eu estou dando uma atenção especial aqui nessa matéria. O whisky, quando for o whisky, o que a gente faz com o whisky? A gente toma, então o whisky a gente vai somar. Nesse exemplo que eu estou dando para vocês, nesse passo a passo, o whisky sempre soma. Então o whisky a gente toma, o whisky vai somar. Por outro lado, o eco vai diminuir. Então sempre nessa sequência que eu estou passando para vocês aqui, o whisky soma e o eco diminui. Bom, a gente tem o rumo verdadeiro, então a gente vai pegar agora o nosso rumo magnético, sabendo a nossa DMG, sabendo que o whisky a gente soma. Então, se a gente tem uma DMG de 15 whisky, a gente sabe que a gente vai somar. Vou pegar aqui o
O GIS para a gente fazer um exemplo que eu coloquei no quadro aqui juntos, tá? Então digamos que a gente traçou a nossa rota lá e a gente descobriu que nosso rumo verdadeiro, que é o primeiro que a gente vai obter, é 090, tá? Então o nosso rumo verdadeiro aqui, ó, 090, tá? Rumo verdadeiro 090. Acabei de informar para vocês que a gente verificou na carta que o próximo passo a gente vai ter uma DMG de 15 graus whisky. O que a gente faz com whisky? A gente soma. Então 090 mais 15, olha que simples. Então o nosso rumo magnético vai ser aqui então 105, tá? 090 mais 15, 105. Depois que a gente descobriu ali na carta o nosso rumo magnético, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas informações e vai lá para a aeronave. Chegando na aeronave, vai ter um adesivinho em cima da bússola, lá tu vai ver que tem o desvio bússola. Então, na verdade, o nosso rumo, a gente vai ter que seguir um rumo bússola, porque a bússola tem alguns erros lá do próprio instrumento, tá? Cada aeronave vai ter o seu. Mesma coisa, o whisky a gente soma, eco diminui, nessa sequência que eu estou passando para vocês aqui. Sequência da vida real, como a gente vai fazer. Então digamos que a gente tem um desvio bússola lá de 5 eco. O que significa? Que a gente vai ter que diminuir 5. Então o nosso desvio bússola é 5 eco. A gente vai diminuir 5 graus aqui. Então o nosso rumo bússola vai ser 100, né? Então significa que na bússola a gente vai ter que seguir o rumo 100 para chegar no destino que a gente traçou ali na nossa carta, beleza? Não tem erro, olha só que simplificado, não tem que ficar fazendo fórmula, puxar norte verdadeiro, norte magnético, fazer pé de galinha, ficar decorando fórmula, não tem o que fazer. O que vocês vão ter que fazer é saber que rumo, sempre com rumo, né? Então a gente traçou a carta, descobriu o rumo verdadeiro, a gente pegou a nossa DMG para descobrir o rumo magnético, a gente pegou essa informação, foi para a aeronave, pegou a informação do nosso desvio bússola e descobriu o nosso rumo bússola. Rumo com rumo. Bom, a gente quer seguir então esses rumos aqui. O que a gente vai fazer? Se eu quero seguir no rumo 090, rumo verdadeiro 090, qual vai ser minha proa verdadeira? Para seguir o rumo 090, eu vou ter que seguir uma proa 090. Olha só, não tem nenhum segredo aqui, ó. Para eu seguir um rumo magnético 105, qual proa magnética eu vou ter que pegar? Proa magnética 105. Olha só, não tem segredo. Para eu seguir um rumo bússola 100, qual a proa bússola que eu vou ter que pegar? Proa bússola 100, tá? Por que repete aqui? Porque a gente não tem vento. A única coisa que vai alterar agora aqui do nosso rumo, tanto o verdadeiro, quanto o rumo magnético, quanto o rumo bússola, para a nossa proa verdadeira, proa magnética, proa bússola, vai ser então o vento, tá? Quando a gente tiver vento, a gente vai alterar a nossa proa para poder seguir o rumo que a gente quer. Então, qual seria o próximo passo aqui? Eu vou apagar agora isso aqui, pra gente colocar um vento aqui, tá? O rumo vai continuar aqui, ó, o mesmo, e a gente vai então colocar um vento para ver o que vai acontecer com a nossa proa nesse caso, tranquilo? Bom, eu apaguei aqui então, vamos colocar agora um vento, né, que vai mudar então a nossa proa aqui, caso a gente tenha uma deriva, né? A deriva aqui, ó, vamos botar uma deriva e a nossa correção de deriva, tá? Então a gente tem uma deriva e uma correção de deriva. A gente já tem o nosso rumo verdadeiro, magnético, bússola ali. Digamos que a gente então tenha uma deriva, um vento de mais 3, significa que vai alterar mais 3 o nosso resultado aqui dos rumos, né? Então a gente deixa o rumo verdadeiro com verdadeiro, magnético com magnético e bússola com bússola, tá? Se eu tenho uma deriva de mais 3, significa então que a minha proa aqui, ó, vai ser mais 3, ó, 0, 9, 3, tá? O nosso magnético então vai ser 1, 0, 8 e o nosso bússola vai ser 1, 0, 3.
E o que vai acontecer aqui então? A nossa correção de deriva vai ser o oposto, então a gente vai diminuir porque a gente quer seguir no nosso rumo desejado. Então se a nossa deriva está empurrando a gente para mais 3, a gente vai colocar uma correção de deriva de menos 3 para poder corrigir esse vento, né? Então a gente estaria aqui, ó, com o 090 menos o 3, a gente vai então para o 087 graus. A gente tinha um rumo magnético aqui de 105, a gente então vai para uma proa magnética de 102 graus. A gente tinha um rumo bússola de 100, a gente vai para nossa proa bússola de 097. Olha só que tranquilo. Então a gente tem uma deriva de mais 3, a gente acrescentou 3 no nosso rumo verdadeiro, para a proa verdadeira. E a correção de deriva a gente coloca menos 3 para a gente poder seguir no rumo desejado. A gente vai alterar a nossa proa menos 3 para a gente conseguir seguir no rumo que a gente está querendo, tá? Olha só, bem tranquilo. Assistam o vídeo de novo aí se ficou com dúvida, porque essa sequência é importante. Primeira coisa que a gente vai fazer é saber o nosso rumo verdadeiro traçando na carta, pegar a DMG para saber o rumo magnético e ir lá para o avião pegar a informação para saber o nosso rumo bússola. Essa sequência aí, o ISC sempre soma e o eco sempre diminui, tá? Então não tem muito aí o que se embaralhar sabendo essa sequência. Eu prefiro fazer desse jeito aqui do que ficar decorando fórmula. Isso aqui tu vai entender, e também na hora lá que tu for fazer teu plano de voo para voar, vai ter que fazer exatamente isso aqui, não vai ter diferença nenhuma, não vai precisar ficar fazendo cálculo, ficar decorando fórmula lá para preencher plano de voo cada navegação que tu for fazer, tá? Então lembrem que a nossa deriva aqui, a gente vai ter então o mais, né, vai alterar aqui sempre verdadeiro com verdadeiro, magnético com magnético e bússola com bússola, tá? Então botou mais 3 ali, a gente pega o nosso bússola aqui, bota mais 3, o magnético bota mais 3 na nossa proa, verdadeiro botou mais 3 aqui. E para corrigir, a gente bota menos 3 no nossos rumos, né? Porque a gente tem o verdadeiro, o magnético e o bússola, tá bom? Vamos para o próximo passo aí, espero que tenha ficado bem entendido essa parte. Então a gente vai entrar agora no tópico do número 10, se eu não me engano, do estudos do tempo, né? Falar sobre nossos fusos. Bom, o que eu aconselho vocês aí fazer na questão dos fusos, né? O que eu fiz na minha prova e deu certo é resolver todas as questões que falam sobre conceitos, que não precisa fazer cálculo primeiro e depois deixar as questões de cálculo para depois. Por que isso? Porque aí tu já vai ter resolvido as questões relacionadas a conceito, já vai ter feito ali uma boa parte da prova, provavelmente já vai saber ou não se tu já matou essa prova aí, ter feito 14 questões pelo menos que tu tem certeza que tu acertou, e depois vai surgir uma questãozinha de fuso, de pé de galinha ali, e vai ficar muito mais tranquilo. Na parte do fuso, o que eu fiz foi desenhar os fusos até encontrar a resposta à minha questão. A gente pode fazer com cálculo também, mas quando a gente desenha, a gente tira a prova real do horário ali que está pedindo, tá? E eu vou te passar um macetezinho, que é uma questão que costuma cair sempre na prova, é a questão do horário Zulu, do UTC. O que a prova pede para nós então? A prova, ela costuma falar o seguinte: se no horário UTC são, eu escrevi aqui, ó, nesse exemplo aqui, horário UTC são 16 horas, tá? Que horas UTC vai ser no meridiano de 45 graus, por exemplo? Se na hora UTC aqui é 16 horas, a hora Zulu 16, qual hora Zulu, qual hora UTC no meridiano 45 graus WISC, tá? Vai ser 16 horas também, questão dada da prova. Eles fazem um baita texto ali para tentar te induzir a fazer cálculo, mas na verdade a hora UTC ela é sempre a mesma em todos os meridianos. Se é UTC 16 horas, lá no meridiano, independente qual for, vai ser 16 horas também. Então é uma questão fácil de matar, fácil de identificar. Provavelmente vai aparecer lá entre uma das últimas questões da tua prova uma questão assim, e aí tu já aproveita e mata a prova, mata a questão, né? Bom, eu desenhei aqui para nós então, ó, o meridiano de Greenwich, tá? Considerando aqui então o meridiano de Greenwich, a gente vai partir de 0 graus. A gente vai ter a nossa hora da zona aqui, tá? Hora da zona, o que significa? Que 7 graus e 30 minutos para eco ou 7 graus e 30 minutos para whisky, a gente vai encontrar
essa zona aqui de mesmo horário. Significa, então, eu escrevi aqui, ó, são 16 horas aqui, tá? Dentro dessa zona vai ser 16 horas. Qual seria a hora na próxima zona aqui? 17 horas, né? Aí vai passando a hora. A gente tem ali também a tabelinha de vocês, é importante, quase que eu esqueço de falar aqui. Vocês têm a tabela ali, né, que mostra que a gente tem então 360 graus no globo, 24 horas no nosso globo, dividindo, a gente chega à conclusão que cada 15 graus vai ser uma hora. E como é dividido esses 15 graus? Tem o meridiano central e são 7 graus e 30 minutos para cada lado, vai se formar a zona do horário então. O que a gente vai ver aqui então? Outra conclusão que a gente pode chegar é que no momento que tu passa aqui, ó, se eles pedirem que horas vai ser, qual a hora da zona do meridiano 8 graus, hora da zona do meridiano de 8 graus, pode ver que essa zona aqui, ó, ela vai até o 7,5. Então se é 8 graus, já passou para a próxima zona. A gente vai considerar então 17 horas, tá? Nesse exemplo que eu dei. Então passou aqui dos 7 graus e 30 minutos, a gente já vai estar aqui e vai passar para a próxima zona, beleza? Então tem que saber essa questão aqui de identificar que o 0 graus vai 7 para o lado, 7,30 para o outro. O 15 graus vai funcionar da mesma forma, ó, ele vai até o 7,30 aqui. E aqui ele vai até o 22 graus e 30 minutos, mais uma zona nessa parte aqui, tá? A gente já mata a hora da zona, então. A hora da zona e a hora legal, ela é basicamente a mesma. Para que significa? Para que a gente usa a hora legal? Quando a gente tem uma cidade aqui, ó, um país, por exemplo, que ele teria vários fusos por causa dessa divisão aqui. Só que o governo decide manter um horário só dentro daquele país para facilitar a questão de horário de banco e tal. Então o governo vai lá e coloca o horário um pouco, eles mexem com essa zona aqui para poder manter o mesmo horário dentro do país. Significa então que a hora legal vai ser determinada por cada país, tá? O governo vai lá e decide que eles não querem seguir isso aqui, eles querem esticar os meridianos, digamos, para colocar o país numa hora só, tá? Essa seria a hora legal, então. E a hora local muito importante, pode ser que caia na prova de vocês, tá? A hora local a gente vai tratar então de um ponto exato. A gente tem a tabelinha, vou até dar uma olhada aqui, a tabelinha diz ali que 15 graus seria uma hora e que a gente tem 1 grau igual 4 minutos. Então se eu perguntar para você assim, ó, qual a hora local, tá? A hora local do meridiano de 4 graus, ó, esse meridiano aqui, ó, eu quero esse meridiano aqui, ó, 4 graus, tá? Então a gente tem aqui o 0 graus, tá? 16 horas, e a gente vai andar 4 graus para eco. 4 graus para eco, a gente vai aumentar o valor. Então se cada grau são 4 minutos, a gente vai passar 4 graus, 4 vezes 4, 16. Então 4 horas seria 16 horas e 16 minutos. Então nesse meridiano aqui, a hora local aqui seria 16 horas e 16 minutos, tá? 16 e 16, porque a gente andou 4 graus e cada grau 4 minutos. Isso aí vai funcionar para qualquer meridiano. Então se eles pedirem a hora local aqui, ó, do 16 graus, ó, 16 graus, ó, eles querem a hora local 16 graus, então a gente quer uma hora precisa. Se a gente sabe que no de 15 graus são 17 horas, 16 graus seria então 17 horas e 4 minutos, tá? Então aqui então seriam 17 horas e 4 minutos. Como eu resolvo as questões primeiro de conceito ali, tá, que não vai tomar muito tempo, eu deixo para resolver a questão de fuso depois. Aí eu sei que eu vou ter tempo, sobra tempo na prova. Quando a gente está preparado, resolve as questões antes com mais facilidade. Quando tem que fazer um cálculo assim, fazer a parte do fuso, vale a pena desenhar isso aqui que eu estou desenhando para a gente não se confundir e buscar o fuso que está pedindo na hora da prova. Não tem nenhum mistério nisso aqui, é só tu ir desenhando aqui de 15 em 15 graus, sabendo que aqui vai do 7,30, depois aqui vai até o 22,30, assim por diante, sabendo que o eco aqui é mais, né? Eco é mais e o isque aqui vai diminuindo o horário, vocês vão matar a questão rapidamente. E também vocês podem fazer o cálculo de acordo com os graus, sabendo que se está pedindo
do 0 graus, vocês já sabem o horário do 0 graus aqui, né? O nosso Zulu está pedindo do meridiano 135, vocês fazem ali a conta 0,135, vai dar 135 graus, divide por 15. Se der número inteiro, vocês já sabem que é o meridiano central da zona. Se não, pega a diferença e calcula ali o grau, cada 1 grau 4 minutos. E vocês vão ter o mesmo cálculo, não tem mistério nenhum isso aqui, tá? Uma questão que eu sei que tem gente que se aperta para resolver, mas vocês podem ver que uma explicação aqui bem simplificada, vocês vão conseguir tirar de letra essa questão aí, tá bom? Não deixe de fazer na hora da prova lá, desenhe se for necessário e vamos para o nosso próximo tópico. Nosso tópico de número 11, então, a gente vai falar sobre altitudes e altímetro, né? Para verificar a nossa altitude, a gente vai ter o nosso altímetro a bordo da nossa aeronave. Então eu desenhei para vocês aqui, escrevi para vocês os tipos de altitudes que a gente tem, os conceitos bem diretos ali para a gente matar a questão da prova, bem tranquilo, bem conceitual, né? A primeira delas então vai ser nossa altitude de pressão. Falou em altitude de pressão, a gente está falando do QNE. O QNE é a nossa pressão padrão, a nossa ISA, que seria o 1013.2 ou 29.92 polegadas de mercúrio. Falou isso aí então, a gente já sabe que a altitude de pressão é o nosso padrão. Depois a gente vai ter a indicada. Lembra que a indicada, quando fala indicada, ela está indicada no instrumento. Então a gente vai associar a altitude indicada com instrumento. A gente vai ter também a nossa altitude densidade. Quando falar só de altitude densidade, a gente fala de temperatura, porque a nossa temperatura influencia ali a nossa densidade. Quanto maior a temperatura, menor vai ser a nossa densidade. Não custa lembrar esse ponto também aí. Depois a gente vai ter a nossa altitude verdadeira. Nossa altitude verdadeira, ela vai considerar então os erros de temperatura e pressão, para saber qual a altitude a gente está de fato. A próxima seria a nossa absoluta. A nossa absoluta é o QFE. A altitude absoluta, ela é a altura. Ela considera então a distância em relação ao terreno. Depois a gente passa para a nossa última aqui, que é a calibrada. Lembrem que a calibrada, quando falou calibrada, ela está considerando os erros de instrumento da aeronave, tá? Então essa é a nossa abordagem aqui sobre as altitudes e o altímetro ali que a gente vai realizar a nossa leitura. A gente também tem uma dica importante no PDF de vocês ali que fala sobre a altitude de transição, que passa de QNH para QNE. Então a gente está vindo de altitude e passa para nível de voo, e o nosso nível de transição que passa então de QNE para QNH. Então a gente está vindo lá do nosso nível e vai passar para altitude, que seria o oposto. A gente também tem aquela regrinha básica ali, né, que seriam cada HPA corresponde a 30 pés. Isso é muito importante para a prova de vocês também, saber dessa medida, que cada HPA vai valer 30 pés. E já emendando aqui o nosso próximo tópico, o tópico de número 12, a gente vai falar sobre as velocidades. Velocidades aqui então eu já coloquei no quadro para nós, que vai se tratar então velocidade indicada. A gente vai ler lá no instrumento, no painel da aeronave, onde tiver ali no nosso velocímetro, aquela ali vai ser a nossa velocidade indicada. A gente vai ter a nossa velocidade de solo, a GS, também conhecida como a ground speed. Nada mais é do que uma relação com o vento. Então a gente vai ter vento, vai influenciar diretamente a nossa GS, a nossa velocidade de solo. A gente também tem a nossa velocidade aerodinâmica, faltou um acento aqui no A. Velocidade aerodinâmica, que ela vai estar correlacionada com a nossa densidade. Então falou velocidade aerodinâmica, a gente sabe que a gente vai correlacionar com a densidade. E ela também é conhecida como a VA, né? Ou a TAS, a True Airspeed, que seria a velocidade verdadeira, né, em inglês. Então essas são nossas velocidades aí para lembrar para a prova, né? Fiquem bem espertos com isso aí, que são questões que se caírem a gente, ó, mata rapidamente. Falando do nosso tópico número 13, então, a gente vai ter o nosso perfil de subida, perfil de descida e o nosso cruzeiro, né, o nosso FL. Então a gente vai dividir eles aqui, então, a gente vai ter aqui o nosso perfil de subida, tá? No perfil de subida a gente tem o climb, então, a gente está subindo, a gente vai ter o climb, a gente vai ter o toque, seria o top of climb. Atingindo o toque, a gente vai entrar no nosso nível de cruzeiro, que também é conhecido como o nosso
FL. Após o cruzeiro a gente vai alcançar o TOD, que é o Top of Descent, onde a gente vai iniciar a nossa descida, o nosso perfil de descida. Então, esses aí, basicamente a gente falando, vai ser o nosso perfil de subida, perfil de descida e o nosso nível de cruzeiro aqui também, né? O nosso FL é o nível de voo. Nível de voo. Então, esse aí seria os nossos perfis. Entrando então no nosso último tópico, número 14, computador de voo. Lembrando que eu vou dar uma pincelada rápida aqui no computador de voo, porque a aula do professor Daniel lá é aula completa, né? Aula excelente por sinal, onde vocês vão poder acompanhar tudo sobre o computador de voo. Mas eu vou dar uma abordada aqui nos principais pontos para a gente refrescar a nossa memória, tá bom? Então a primeira coisa fundamental aqui para a gente saber, tá? Que a gente pode ajudar muito lá na hora da prova é o nosso conversor de temperatura. Então aqui vocês podem observar que a gente tem na parte de cima da escala aqui, ó, graus Celsius, e na parte de baixo a gente vai ter o Fahrenheit. Então vocês podem usar aqui, fazer uma conversão, uma questão que cai lá, utilizar esse conversor de temperatura aqui, ó, para matar a questão da prova muito rapidamente. Então vamos ficar ligados na questão do conversor de temperatura aqui, tá? Outra coisa muito interessante que a gente vai utilizar para bastante, a gente pode utilizar para vários casos, é essa seta preta aqui, ó. Essa seta preta, ela nada mais é do que uma regra de 3 que a gente vai fazer por tempo. Tudo que ela tiver direcionada no nosso arco de fora, significa que a gente está fazendo em 1 hora. A gente pode utilizar isso com qualquer coisa. Nesse caso aqui, ó, vamos dizer que eu dei 80 passos em 60 minutos, em 1 hora, tá? Então utilizando passos aqui. 80 passos em 60 minutos... Eu olho aqui, ó, em 70 minutos, então eu daria 93 passos. Olha que interessante. Aqui dentro vocês podem ver que tem 80 e aqui nessa parte de dentro tem uma escalinha para ajudar nós, que seria 1h20, ó, 80 minutos, então 1h20. Então se eu dei lá, ó, 80 passos em 60 minutos, em 1h20 eu daria aqui, ó, 108 passos, tá? Ó, aqui o 11 seria o 110, né? Aqui o 10 seria o 100, então a gente teria dado então 108 passos aqui, 107 passos em 80 minutos. Então qualquer lugar que tu colocar essa seta preta aqui, ó, significa que tu está fazendo algo em 1 hora. E daí então tu olha para fora ali em volta, né, do nosso computador de voo para te buscar a questão que tu quer. Vamos colocar ela aqui então, ó. Digamos que eu tô usando 80 km por hora, vamos botar outro aqui, 90, ó. 90 km em 1 hora, podia ser 90 milhas em 1 hora também, qualquer coisa em 1 hora. Significa então que se eu colocar aqui agora, ó, 90 em 1 hora, em 1h20 eu vou andar 120 km, tá? Ou 120 milhas, qualquer coisa então que eu estou fazendo em 1 hora. Vocês olham aqui, ó, dentro dessa escala por fora, e vocês dentro que vocês vão ter o tempo então, e fora vocês vão ter a unidade que vocês estão procurando. Bastante útil saber isso aqui é primordial para vocês irem para a prova sabendo, para matar as questões lá sem precisar fazer cálculo, né? Isso aqui está fazendo a nossa regra de 3 básica aí. Outra coisa bem importante para vocês saberem, né, que vocês podem observar que aqui em cima tem uma marcação ali fora de quilômetros. Aqui a gente vai ter milhas terrestres e milha náutica aqui, ó. Então basta vocês olharem aqui, ó, uma marcação, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar 12 km, vamos botar um número exato aqui, vamos botar 20 km, ó. Eu botei então 20 aqui no arco de dentro com o quilômetro do arco de fora. Vocês olham aqui, ó, marcação de milha náutica e milha terrestre. Então seria 20 quilômetros, seriam 11 milhas náuticas ou 12,5 milhas terrestres, alguma coisa desse tipo aqui, ó, quase 13, digamos, entre o 12 e o 13 aqui. Então 20 quilômetros seriam 11 milhas náuticas ou 12,5 ali milhas terrestres. Olha só que tranquilo. Outro tópico importantíssimo para nossa prova, a nossa altitude densidade. Nossa altitude densidade, lembrando que ela vai variar com a temperatura. Então esse a gente vai usar o da direita aqui, ó, para fazer nossa altitude densidade. Então a gente tem dentro aqui a nossa altitude e no arco de fora a gente vai ter nossa temperatura. Digamos que a gente está então aqui, ó, 10 mil pés a menos 10 graus, ó, botei 10 mil pés dentro,
menos 10 graus fora, a minha altitude e densidade vai ser pouquinho antes do 10 aqui, ó, tá? 9.500, digamos. Então, utilizando botei essa altitude, essa temperatura aqui, vai dar nossa altitude e densidade aqui no meio, ó. Digamos que aqui deu 9.500 pés, então 10.000 pés a menos 10 graus, a gente vai ter 9.500 pés de altitude e densidade. Outra coisa importante que a gente pode verificar lá para nossa prova, a altitude verdadeira. A altitude verdadeira, a gente vai utilizar essa janela da esquerda aqui, e ela vai corrigir para erros de temperatura e pressão. E vocês podem observar que aqui está ao contrário da nossa janela da altitude e densidade, né? Aqui, ó, a gente tem a altitude do lado de fora e dentro da janela a gente vai ter a temperatura. Então vamos colocar, por exemplo, aqui, ó, eu estou numa altitude de 10.000 pés com a temperatura de menos 15 graus. Ó. Então 10.000 pés eu botei uma temperatura de menos 15 graus ali. Vou deixar bem certinho aqui. O que significa então? Eu olho aqui dentro agora a minha altitude verdadeira e olho fora a minha altitude, eu olho dentro a minha altitude indicada, tá? Dentro indicada e do lado de fora a altitude verdadeira. Então vamos ver aqui, ó, se eu tiver a 10.000 pés, então a minha altitude verdadeira seria 9.800 pés. Ó. Aqui seria 10.000, a gente vem aqui então para 9.800 pés com essa temperatura que eu botei aqui. Em 10 pés eu botei uma temperatura de menos 15 graus, daria essa marcação então. Basta ajustar o nível aqui e a temperatura, olhar no lado de dentro a altitude indicada e do lado de fora a minha altitude verdadeira. Muito importante saber isso para a prova também. Além disso, vocês têm outras marcações que vocês podem utilizar. Vocês observem dentro do arco aqui, o arco interno, tá, do computador, que vocês têm uma marcação aqui de litros, de metros, de galões de combustível, imperial, americano. Vamos fazer um exemplo aqui com litros, ó. Basta vocês colocarem o litro aqui dentro de uma marcação de número aqui fora, por exemplo, ó, eu coloquei agora o litro aqui no 50, ó. Significa então que eu quero observar 50 litros. Em galões americanos, ó, seriam galões americanos, então seria aqui, ó, 13,2 galões americanos, e o galões imperial seria então 10,9 galões imperiais, ó, 10,9 aqui, ó. Então vocês podem marcar o litro aqui, ó, colocar em alguma dessas marcações aqui, procurar lá na escala onde que está o galão imperial, o galão americano, que nesse caso está aqui, ó, e observar qual a marcação que vai dar dentro deles aqui, ó. Vocês têm bastante funcionalidade que vocês podem utilizar, bem intuitivo, bem tranquilo de usar. Basta vocês treinarem aí algumas medidas. Quando vocês fizerem 1, 2, 3 conversões, vocês já vão ver que é muito fácil fazer. E é só a questão das altitudes aqui mesmo, a altitude e densidade, ou buscar a altitude verdadeira, que vocês vão ter que decorar aí como utilizar. E também tem escrito aqui dentro, né? Tem escrito aqui também algumas instruções, né? Nesse caso do meu que está em inglês, mas ele é bem tranquilo de utilizar e vai economizar bastante tempo na prova de vocês. Então, nessa parte aqui, ó, a gente vai ter a nossa rosa dos ventos, tá? Vocês podem observar aqui que a gente começa aqui no norte, então, que seria nosso 360, depois 10, 20, 30, 40, né? E assim por diante. A gente vai ter também, muito importante, o nosso True Index, que seria essa marcação em cima aqui onde tem essa setinha, onde a gente vai estar colocando aqui, então, a nossa rosa dos ventos para descobrir a nossa velocidade do vento ou o nosso rumo verdadeiro. A gente vai encaixar ele aqui em cima, conforme o nosso problema pedir. A gente vai ter então o nosso grommet, que seria esse ponto central aqui, que ele vai sinalizar a nossa VS. Então, onde a gente estiver colocando ele aqui, ó, a gente vai obter a nossa VS, tá? E a gente também tem a nossa régua. A nossa régua, ela tem essa marcação aqui de alta velocidade e tem essa outra parte de baixa velocidade aqui. Então a gente vai fazer com esses dados que eu vou passar para vocês aqui, ó. A gente tem então rumo verdadeiro de 180 graus, uma VA de 300 nós, a direção do vento é 300 graus e a nossa velocidade do vento 30 nós. Qual seria a nossa proa verdadeira então? Se a gente tem o vento, a gente vai começar com o vento, tá? Então, aí eu vou botar aqui, ó, a minha direção do vento de 300 aqui, ó.
Eu vou botar no True Index, ó, True Index, o 300 no meu True Index na rosa dos ventos. Agora eu vou colocar a minha velocidade do vento, eu vou escolher um ponto qualquer aqui, eu botar meu grommet num ponto qualquer, só para colocar a velocidade do vento aqui, que o problema está dando para nós, que é 30 nós. Então eu vou botar para cima aqui, ó, tem essa marcação, 10, 20, 30 nós, seria então nesse ponto aqui, ó, tá? Fazer um pouquinho mais forte. Então esse pontinho aqui seria a nossa velocidade de 30 nós. O próximo passo então seria a gente colocar o nosso rumo verdadeiro, que o problema está dando para nós aqui. Então o rumo verdadeiro de 180 graus, tá? O rumo verdadeiro de 180 graus. E o nosso pontinho, ele vai ser a nossa VA, o grommet vai ser a nossa VS, a velocidade de solo, e o grommet vai ser, o pontinho, desculpa, vai ser a nossa VA, a nossa velocidade aerodinâmica. Que o problema está dando para nós ali de 300 nós, então eu vou colocar o pontinho em cima do 300, na linha do 300, ó. Essa aqui seria a linha do 300, eu botei o pontinho na linha do 300. Agora eu sei então que o meu grommet está aqui, ó, na velocidade de 315, ó, ele estava no 300, passou aqui para cima 315, a nossa VA a gente já sabia que era 300. E a gente vai ter aqui então um ângulo de correção de deriva marcado nessa linha aqui, ó. A gente sabe então que essa linha aqui, ó, ela é de 5 graus para a direita. Então a gente vai ter uma correção de deriva de 5 graus para a direita, de mais 5 graus. Se a nosso rumo verdadeiro é de 180, então a nossa proa verdadeira, que considerando a correção de deriva, seria de 185. Então esse aí é o problema resolvido. Lembrando mais uma vez que o nosso pontinho vai ser a nossa VA, o nosso grommet a gente vai sinalizar onde está a nossa VS, tá? Seguindo essa sequência aqui que eu estou passando para vocês, não tem erro para fazer isso aqui, é bem tranquilo. Basta vocês treinarem, fazerem alguns exercícios aí, porque vocês vão começar a entender a lógica por trás aqui do computador de voo. Não tem nenhum tipo de dificuldade, mas no início a gente sabe que o cara aparece ali um monte de informação, só que no final das contas, quando a gente começa a fazer vários exercícios, a gente tira de letra essa questão bem rapidamente na prova ali. Então esse aqui seria um resuminho aí do nosso computador de voo, tá? Fazendo um exemplo para vocês, só para vocês entenderem a lógica, como funciona para resolver os problemas. Encerramos então a nossa matéria de navegação aérea. Eu agradeço a todos aí que acompanharam toda a minha aula, que estão curtindo a aula, mandando recado lá no Insta, dizendo que a aula tá boa e tal. Para aqueles que estão terminando agora, eu desejo uma boa prova, bons voos depois. E para aqueles que vão continuar e ainda faltam algumas matérias, eu desejo bons estudos. E é sempre bom lembrar, né, que é parabenizá-los aí por estar encerrando já a matéria, encerrando esse ciclo aí, já nos resumos aqui, pronto, já acredito que estão com a banca marcada. E eu tenho certeza que vocês vão ser recompensados por isso. Muita gente para no meio do caminho, ou nem começa com medo de tentar, e vocês não, vocês estão chegando até aqui, nesse ponto final, marcando a banca, já pronto para voar, e as recompensas para quem paga o preço necessário, elas vêm muito maior do que a gente pode imaginar. Então eu desejo uma boa sorte e bons voos a todos. A gente se vê em breve aí, beleza? Say again, please. After 5 minutes, fly heading